Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo abunde em seus corações. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer aqui conversando com você. Hoje nós vamos trazer aqui alguns versículos bíblicos e vamos, é claro, estamos conversando, vamos trazer aqui uma breve reflexão sobre essa passagem que é muito interessante, né? Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade. Você pode abrir tua Bíblia aí em Números, capítulo 24, e vamos ler do versículo 10 até o versículo 13, tá bom? Vamos lá então? Diz o seguinte: Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que ao mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? Não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Tudo aqui, uma das passagens bem ricas, né? Que fala sobre algo muito importante que às vezes a gente tende a querer achar que a maldição existe para o povo de Deus. O que não podemos observar aqui, que Balaque ele queria de todas as maneiras possível, né, que o povo de Israel fosse amaldiçoado, né? Eles tinham lá as manias deles de buscarem as suas maldições, de amaldiçoar isso, amaldiçoar aquilo, e achavam que para o povo de Deus seria a mesma coisa. Mas uma coisa que eu quero dizer para você aqui, que não existe isso. Não existe encantamento, não existe nada que possa vir contra o povo do Senhor. Mesmo porque agora, mais do que nunca, a morte de Cristo no Calvário nos trouxe de uma vez por toda e nos eliminou, né, de uma vez por toda essa possibilidade de que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Não existe essa possibilidade. Já não existia antes, muito mais agora não vai existir. Uma coisa que sempre nos chama atenção é que as pessoas têm medo disso, têm medo daquilo. Tem medo de passar perto de alguma coisa de oferenda, outra coisa semelhante. Nada disso pode ofender o povo de Deus, né? É claro que a gente não vai desrespeitar as religiões de ninguém. Isso não estou aqui fazendo essa apologia para você chutar isso, chutar aquilo, ou desfazer de tudo. Não, cada um com a sua religião, né? Deixa eles lá. Só que isso não afeta o povo de Deus. Se alguém um dia falou que vai fazer fez uma macumba para poder destruir a sua vida, destruir o seu casamento, ou qualquer coisa semelhante, elimina isso. Isso não existe para o povo de Deus, né? O que existe, a maldição, ela, na verdade, ela nos diz o seguinte, né? Eu sempre falo que bênção e maldição, ela eu simplifico ela de uma forma bem para podermos entender. Por exemplo, a bênção de Deus, o que seria a bênção de Deus? É quando a mão do Senhor está sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Isso quer dizer que quando a mão do Senhor está sobre nós, nada pode nos afetar. Nada terá, não existe legalidade, não existe nenhuma possibilidade do mal nos pegar. Agora, o que é maldição? Maldição justamente é quando a mão de Deus ela sai sobre nós. Aí sim, ficamos vulneráveis ao inimigo. E mesmo ainda, é bem ressaltar isso, e mesmo assim ainda, o inimigo tem as suas restrições para poder nos atacar. Ele não pode nos atacar por o prazer dele, é claro, é nos matar, destruir, nos devorar, como diz lá o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Mas você vai observar que no versículo 7, o que diz lá?
Lancemos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ali está falando de bênção. Enquanto você confia no Senhor, né, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas a ansiedade em si, ela tende a nos tirar debaixo da mão de Deus e colocar diante das nossas, aquilo que dizemos que nossas forças. É aí que vem o problema, né? Aí ele explica no versículo 8, né? Sede sóbrio e sede vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, furioso, como leão querendo vos devorar. Entendeu? Então, o caso aqui, não existia nada que pudesse Balaão fazer. E Balaão tinha consciência disso. Ele avisou, olha, eu não posso fazer nada que não venha contra o Senhor. Que o Senhor não venha me ordenar. Né? Não tem como fazer. Ele não tem como amaldiçoar o povo. Quem sou eu para amaldiçoar o povo de Israel? Não existe essa possibilidade. Nunca existirá. Mais tarde, Balaão dá uma ideia a Balaque, né? Que existe uma forma dele poder, de alguma forma, fazer que o povo propriamente dito, como nós já mencionamos aqui, buscasse a sua própria maldição, o próprio pecado. Aí ele falou, ó, incita lá as profetisas de aqui e vai lá e seduz os homens, né? E aí eles serão seduzidos e acabar caindo às suas próprias tentações. Esse é o ponto de partida de Satanás hoje. Essa é a doutrina que nós até chamamos ela de doutrina de Balaão. Que o diabo tem tentado, de todas as maneiras, destruir o seu povo com as tentações. Ele sabe, né? O nosso inimigo sabe, Satanás sabe, que ele não pode, né, de maneira alguma nos destruir. Ele sabe disso, a não ser que nós mesmos demos a ele essa legalidade para poder fazer algumas coisas e sempre fazer ressalva. E mesmo assim, debaixo da direção de Deus, debaixo da restrição de Deus. Veja no caso de Jó e de outros mais homens na Bíblia que tiveram as suas restrições para poder não deixar que eles demasiassem demais sobre a vida deles. Então está aqui essa passagem bíblica que é muito rica, né? E queria lembrar você que não fique preocupado se alguém está fazendo alguma macumba para você, se alguém está fazendo algum mal para poder para que você venha a ser destruído, não. Ao contrário, fique tranquilo, fique na paz de Cristo, fique na paz do Senhor Deus, e porque o Senhor tem nos guardado de todo mal. Eu falo isso de uma forma bem própria, né? E eu vejo quando Deus tem me guardado, Deus tem zelado pela minha vida, pelo meu ministério, também zelará por você também. Deus te abençoe a sua vida, fique firme, fique graça, porque, finalizando, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 39, ainda no capítulo 8, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje, para o Conversando com você, que é um prazer sempre poder estar aqui, né, dialogando com você, conversando com você, referentes às bíblicas, passagens bíblicas ou